Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a quinta-feira da segunda semana da Quaresma. O evangelho que vamos meditar encontra-se em Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e dava banquete todos os dias, e um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava caído à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico, e ainda vinham os cachorros lamber-lhe as feridas. Aconteceu que o pobre morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico, e foi enterrado. No inferno, em meio aos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro a seu lado. Então o rico gritou: Pai Abraão, tende piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para refrescar a língua, porque sofro nesse lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Lembra-se, filho, você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro recebeu os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que algum de vocês desejasse, nunca poderia passar daqui para junto de vocês, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los para que não acabe também eles vindo para o lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão. Se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se eles não escutaram Moisés e nem os profetas, mesmo que um dos mortos ressuscitem, eles não ficarão convencidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e queridos irmãos, estamos nesse tempo quaresmal, a liturgia nos preparando, nos convidando, nos motivando a fazer um caminho de conversão. E hoje, precisamente no Evangelho, nós estamos escutando a parábola do rico e do pobre. O homem rico representa os que colocam a sua confiança nos bens materiais e em pessoas. São os malditos. O pobre Lázaro representa os benditos, ou seja, aqueles que confiam em Deus. O primeiro, que é o rico, aos olhos do mundo, mas é miserável diante de Deus, não tendo sequer água para molhar a boca. O segundo é miserável diante do mundo, mas é rico diante de Deus. O texto não quer condenar a riqueza ou a pobreza, mas quem avalia a atitude que temos diante dessas coisas. O homem rico era muito insensível à dor alheia. Ele tinha riqueza material, isso é fato, mas faltava riqueza de coração. A riqueza de compadecer-se do sentimento, do sofrimento alheio. Ele passou toda a sua vida sem enxergar os pobres que estavam à sua volta, e por isso nunca partilhou os seus bens. Já o pobre tinha consciência de sua miséria e era vítima de um sistema opressor que exclui pessoas, que produz alguns ricos e milhões de pobres Lázaros, que provoca abismos entre essas duas classes, ricos e pobres. O grande pecado da humanidade é a falta de sensibilidade para perceber estes grandes abismos que são construídos
entre ricos e pobres e não fazer nada para mudar essa realidade. É então triste perceber as suas causas e continuar a viver como se nada acontecesse. A parábola mostra para nós que nada tem adiantado as ações proféticas, pois muitos estão surdos pela ganância e pela riqueza que os cegos e os insensibilizam. Assim, amados e queridos irmãos, a liturgia de hoje, desse tempo favorável, quaresma, qual estamos vivendo, vem nos lembrar o quanto nós precisamos mudar, o quanto nós precisamos sensibilizar-se diante de tantas atrocidades que o mundo está mergulhado. O cristão, ele é chamado, ele é convidado no mundo a fazer a diferença. A parábola que lemos hoje descreve a situação eterna daquele que não pôs em prática o ensinamento da palavra de Deus contida em Moisés e nos profetas. O amor da riqueza tornou-se cego para Deus e para o pobre. Quem está bem nutrido não se dispõe a ceder suas riquezas, nem diante dos maiores sinais, como por exemplo a ressurreição de um morto. De fato, Cristo ressuscitou, mas muitos ainda continuam a ser cegos e não se decidem diante dessa realidade. Portanto, o pedido e o convite que o Evangelho quer nos fazer no dia de hoje é que precisamos sensibilizar do sofrimento alheio. Que precisamos olhar o mundo não como apenas a consumação, olhar apenas o mundo apenas como se tudo fosse aqui, mas precisamos olhar o mundo com um olhar de eternidade, com o olhar de que este tempo que estamos vivendo é uma preparação para o tempo eterno que teremos em Deus. Para tanto, precisamos viver neste mundo com o sentimento e a certeza de que aqui não é o nosso lugar, mas é o lugar onde nos preparamos para a eternidade em Deus. Por isso queremos pedir ao Senhor a graça de continuar perseverando, de continuar olhando o mundo, as necessidades, com um olhar misericordioso de nosso Senhor e bom Deus. Que o Senhor nos envolva com sua graça, nos abençoe com o seu amor e nos proteja com a sua paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.